Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares, porque como Deus falará com você, com toda certeza falará com eles também. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar qual é a exigência que Jesus impõe sobre nós. E esse assunto é de suma importância, pois hoje em dia muitas pessoas acham que o Evangelho é oba-oba. Muitos consideram o Evangelho como uma religião só para falar, essa é a minha religião. Não estão com o entendimento de que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E quando uma pessoa crê, ela vive o que ela crê, ela pratica o que ela crê. Então olha só a extrema importância desse assunto. Coloque atenção em todos os detalhes. Vamos começar meditando no Evangelho segundo Mateus. No capítulo 11, do verso 29, Jesus deixa claro algo. Olha só. Disse Jesus: tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, aqui Jesus está especificando e testificando que ele coloca algo, impõe algo sobre nós, que Jesus deixa uma exigência sobre nós. É notório, jugo significa algo imposto, algo que a pessoa, algo que exige de uma pessoa. Isso significa jugo. E Jesus já disse aos discípulos: tomem sobre vocês o meu jugo. O Espírito Santo quer que você fique focado nisso. Jesus coloca sobre nós um jugo. Jesus impõe sobre nós uma exigência. E cabe a nós, os que cremos, vivermos segundo isso que Jesus está nos ensinando. Viver segundo isso que Jesus está nos impondo. Fazer conforme o que ele vai nos direcionar. E qual é essa exigência ou qual é esse jugo que Jesus impõe sobre nós? O vivermos em conformidade com a palavra dele. Deus, desde o início, sempre buscou no ser humano o quê? Essa exigência, sempre impôs isso no ser humano. Que o ser humano, nós os seres humanos, venhamos viver segundo a palavra dele. Deus não procura pessoas perfeitas, entenda, porque não há. Se Deus fosse procurar pessoas perfeitas, ele não acharia. Não existe pessoas perfeitas e por isso Jesus não exige pessoas perfeitas. O que Jesus exige de você, de mim e de todos os que querem ter um relacionamento com ele é isso, é de vivermos em conformidade com a palavra dele. Desde Gênesis, desde o início, desde o princípio até o Apocalipse, nós vemos que essa é a vontade de Deus para o ser humano, que o ser humano viva de conformidade com a sua palavra, que o ser humano obedeça a palavra. A obediência é tão forte que mostra, materializa a nossa fé em Deus. A obediência à palavra de Deus materializa o nosso amor para com Deus. Então, olha só, Deus está nos ensinando para que nós venhamos viver o que nós cremos. Nós vamos pegar duas passagens onde Jesus enfatiza esse negócio de vivermos em conformidade com a palavra dele. O primeiro está lá no Evangelho segundo João. No capítulo 14, do verso 15, olha só o que Jesus disse. Disse Jesus aos seus discípulos: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. É o que nós acabamos de falar aqui. A nossa obediência, esse guardar os mandamentos, é obedecer os mandamentos. A nossa obediência prova, testifica, materializa o nosso amor para com Deus. Então preste atenção, se vocês me amam, guarda os meus mandamentos, obedeça o que eu estou te falando. Ou seja, vive em conformidade com a palavra de Deus. É o jugo de Jesus, é a imposição, a exigência de Jesus. Outro versículo é no mesmo evangelho, segundo João, só que o 15 e o 14. Disse Jesus: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Outra vez Jesus falando da obediência. Outra vez Jesus enfatizando o que? A exigência que ele deixa para conosco, que ele faz em nós, que ele impõe sobre nós. Vivermos em conformidade com a palavra de Deus. E essa palavra nos traz vida, vida abundante nessa terra, mas sobretudo vida eterna. Entenda, Jesus quer o melhor para nós. Deus deseja o melhor para nós, os seres humanos. E por isso que ele impõe isso. Para quê? Para que nós venhamos viver conforme a palavra dele e assim tudo que ele tem para nós venha se cumprir.
tanto nessa terra, a vida abundante que ele prometeu, mas sobretudo a vida eterna, o reino dos céus. Então, essa é a exigência de Jesus para nós. Depois, naquele mesmo versículo de Mateus, Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não que seja fácil de negar a própria vontade para viver a vontade da palavra de Deus. Não que seja fácil negar a consciência carnal para viver a santidade da palavra de Deus. O jugo de Jesus é suave não por causa que seja fácil, mas sim porque nos traz vida. Conforme nós acabamos de falar, vida abundante nessa terra, mas sobretudo vida eterna. O fardo de Jesus é leve e suave porque nos traz vida. Então, quando nós vivemos em conformidade com a palavra de Deus, nós recebemos, tomamos posse da vida de Jesus, da vida que Deus tem para nós, da vida através do Espírito Santo. Você está entendendo o que Deus está nos ensinando? Então não caia no erro de se lançar, de deixar o pecado, colocar o jugo dentro de você, impor sobre você, porque o jugo do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas acham que o jugo do pecado é prazeroso, é bom, é gostoso, porque gera algo momentâneo para ela. Só que lá por trás, disfarçado, está levando a pessoa à morte. Então o jugo de Jesus é suave porque nos traz vida. O jugo do pecado é pesado por quê? Porque traz morte. Morte nessa terra, que a pessoa fica com a vida toda bagunçada, mas sobretudo a morte eterna, que é o lago que queima com fogo e enxofre. É a pessoa perder a salvação, é o espírito da pessoa receber a condenação eterna. Então, seja inteligente, creia nessa palavra. Vamos fazer o que Jesus Cristo nos ensina. Vamos viver segundo a exigência de Jesus. Vamos viver segundo a palavra dele. Vivermos em conformidade à palavra de Deus. E assim o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, entra dentro de nós e vai fazendo com que nós venhamos nos inclinar às coisas de Deus, ao reino dos céus. Isso era o que o Espírito Santo queria nos passar hoje. E que ele abra o teu entendimento para que você possa compreender. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.